vocês, mas estou brigando aqui, está tudo estranho hoje. A luz está estranha, chovendo e fazendo calor ao mesmo tempo. Bom, hoje a gente está começando a nossa segunda unidade, né? Então, vou dando essa introdução antes da gente, do pessoal, enquanto o pessoal vai terminando de chegar. E estamos começando a segunda unidade, que é o estudo diretamente da história do teatro, certo? Então, o que foi que nós fizemos na primeira unidade? Que alguns de vocês, alguns alunos, dizem, isso não tem nada a ver com a história. Como assim? Tem a ver com uma visão ampla de história. Não é um conceito de cultura amplo, ampliado, estendido, moderno. Não aquele velho conceito de cultura, pelo amor de Deus, ninguém nunca mais diga isso. Quando disser, não reclame também, que as pessoas não entendem, mas vocês precisam entender. Quer dizer, cultura é uma coisa que é do ser humano. O ser humano vive na cultura. Não existe ser humano sem cultura. Então, todo mundo tem cultura. Então, a cultura, ela é o quê? Ela resulta dos processos de ação, interação, reação, relação, aquilo tudo que eu falei para você, das pessoas na vida humana, entre os outros seres humanos, no seu relacionamento social, digamos assim. É horrível, isso não é social. Os relacionamentos que as pessoas têm na vida fora e o relacionamento com o meio ambiente. Então, a cultura resulta disso. As culturas, todo mundo tem cultura, não vai democratizar, ninguém vai democratizar a cultura. O que eu quero com vocês é que vocês entendam que o teatro é uma cultura, que nós estamos falando de cultura teatral. Então, essa que é a coisa que eu estou repisando para vocês, assim, não fico falando isso toda hora, porém, é esse que é o nosso arcabouço, né? Boa tarde, professor, estou escutando, mas estou sem áudio. Tá certo. Bote seu áudio aí para você falar, porque senão depois o pessoal diz que eu não deixo ninguém falar. Então, a cultura teatral é uma cultura dentro das culturas humanas. Não tem pequenininho. Cultura não é arte, é outra coisa que é importante para vocês entenderem. Que a gente, o suplemento cultural, a cultura, a pessoa diz que cultura é arte. Cultura não é arte. Seria até bom dizer para vocês, para acordar vocês, cultura não tem nada a ver com arte. Cultura é uma coisa inteiramente, como é que eu posso dizer, o conceito de cultura, a ideia de cultura, a conceituação, o pensamento das culturas, são esses links todos dos seres humanos, todos na sua vida, no seu dia a dia, em tudo que se faz, todo tempo você está na cultura, todo tempo você está dialogando com a cultura, com as culturas. Claro que nós estamos aí falando de uma cultura específica, que é a cultura artística. E estamos falando da cultura da sociedade, da civilização, em que vocês, vou dizer outra coisa aqui para acordar vocês são sócios da sociedade. Sociedade significa isso. Todos nós somos sócios de um empreendimento que se chama sociedade. Sociedade brasileira, sociedade baiana. E dentro da sociedade grande brasileira, baiana, que está dentro da sociedade mundial, que está dentro da sociedade do planeta, que é a natureza, que é a ecologia, que são os sistemas ecológicos. Então, dentro desses sistemas, são sistemas dentro de sistemas. A cultura é um sistema dentro dos outros sistemas. A cultura artística é um pequenininho sistema dentro do sistema cultura, que é um sistema muito mais amplo, que implica comportamento. E a cultura teatro é muito menor ainda do que o sistema arte-cultura, o sistema arte, que é um sistema que está dentro das culturas. Então, foi isso que eu vim trazendo vocês com isso, depois fazendo vocês entenderem quer dizer, primeiro entender que nós precisamos entender o teatro dentro da cultura teatral. O teatro sozinho não é uma peça, um autor. Né? Então, essa é a segunda fase em que eu vou requerer de vocês essas noções. Quer dizer, o estudo da história requer essas noções. Essa é a primeira introdução, longa, foi longa, realmente, eu reconheço. Ela, a ideia foi trazer isso, como está naquele planozinho que eu mandei para vocês. Certo? A cultura teatral. Teatro não adianta você estudar o teatro. O teatro de, sei lá, uma pessoa, Luiz Mafuz, que é um diretor bacana aqui da Bahia, nosso professor. O teatro de Luiz Mafuz. Ótimo. Se você quiser estudar o teatro de Luiz Mafuz, muito bom. Ou o teatro de Arildo Deda, ou o teatro sei lá, uma pessoa qualquer, de Marcelo Prado, de Rita Semani, de Aninha Franco, de Cleide Mendes. Então, são autores, são artistas, são criadores.
que podem e devem ser estudados. Só que, ao estudá-los, você tem que ter como referência a cultura teatral em que eles estão envolvidos. É isso que eu estou tentando fazer vocês entenderem. Então, quando nós estudamos Brecht, quando nós falamos de Brecht, ou em Stanislavski, ou em Artaud, se você não visualiza o sistema cultural em que ele está imerso, que deu origem a ele, você não está entendendo nada. Então, muita gente tenta aplicar as coisas que Brecht disse, o teatro da Bahia. É isso que eu quero que vocês tenham a visão crítica. Isso é ridículo. Artaud, na Bahia. Ora, Artaud é um cara da França do 1920. Então, a França de 1920, com o Salvador do século XXI, me perdoe, absolutamente nada a ver. Alhos com bugalhos. Não tem. Não fala coisa com coisa, como se diz aí na linguagem popular. Que o pessoal diz fala coisa com coisa. Não fala coisa com coisa. Uma coisa não combina com a outra. Elas não dialogam. O teatro de Artaud, quando Artaud escreveu aquilo, é uma coisa inteiramente diferente. Então, não é que a gente vai ser especialista, nem vocês, nem nada, não estou querendo isso. Estou querendo que vocês percebam a necessidade disso, de que entender que teatro são culturas, porque isso é importante. E você pergunta se o teatro sobrevive e existe um espaço relevante e autossustentável para o teatro na sociedade contemporânea, você tem que pensar nessa coisa da cultura. Então, foi isso que eu fiquei tentando trazer vocês. E aí também, nesse processo, trouxe a lei, que é uma lei que a gente viu, que existe que, do tempo da ditadura. A gente vai ler do tempo que foi feita na ditadura, terminou a ditadura, cadê as outras leis modernas da democracia, que também não vieram? Estou fazendo a autocrítica, nós, do mundo cultural. Eu participei dessa discussão dessa lei aí. Hoje eu estou tomando chá aqui, estou mais parecido com o Jô Soares ainda, né? Estou gordo e tomando chá. Mas é porque é hora de almoço eu não almoço, né? Então, antes eu fazia uma pequena lanche e tal, mas hoje eu resolvi não fazer, eu preciso emagrecer, eu estou com problemas, tenho que emagrecer, coluna, tudo. O médico disse que eu tenho que perder ainda mais 10 quilos, então um chazinho aqui para enganar. Então, essa semelhança com o Jô Soares não é apenas imitação, que Jô Soares é um grande artista, um grande homem de teatro, ator, diretor fantástico, tudo. Não é isso, é porque a necessidade realmente do regime para emagrecer, da dieta de emagrecimento. Então, meninos, a lei traz isso, quer dizer, teatro é uma profissão, isso vocês precisam entender. Não existe emprego. Então, eu penso que eu deixei isso provocativamente aberto para vocês. Vou me formar, vou pegar um diploma, e com esse diploma eu vou ter um emprego de ator, de diretor. Isso não existe. Ninguém nunca. Eu sou um velho, relativamente bem sucedido no teatro baiano, e fui empregado, digamos assim, de alguém, de alguma produção, de alguma produtora, 2 ou 3 vezes na minha vida inteira. Nunca ninguém assinou minha carteira de trabalho. Eu tenho o DRT, que a gente viu. Tem o DRT, significa o quê? É uma metonímia. Significa ter o registro na Delegacia Regional do Trabalho. Você tem DRT, qual é o número do seu DRT? Tudo isso é um uso metafórico, é uma metonímia, é um uso do termo. Você pega o espaço de Delegacia Regional do Trabalho, você tem DRT, você tem Delegacia Regional do Trabalho, quer dizer, você tem o registro na Delegacia Regional do Trabalho. Eu tenho, mas esse registro nunca me adiantou nada, ninguém nunca assinou meu contrato, minha carteira como artista, em circunstância alguma. Eu tenho um contrato de professor, eu sou professor. Então, o que existe na minha carteira é que eu sou professor, fui professor do segundo grau, desde muito jovem, desde 18, 19 anos, eu fui professor do segundo grau, depois pulei para a universidade. Consegui e tal, arte e educação, tudo, trabalhei com isso, depois pulei para a universidade, para a escola de teatro, onde eu estou desde 1980, portanto, 42 anos. Eu sou professor da escola. Não, perdão. Eu sou professor de 85, perdão. É isso mesmo. 85. Então, não, 80 mesmo, isso mesmo. 81, 80, isso, 81. 40 anos. Então, meninos, é o seguinte:
Essa foi a primeira unidade. Segunda unidade, agora nós vamos entrar em teatro. Eu trouxe esse texto. Suponho que todo mundo mandou a resenha. Teve alguém que não mandou? Ana Caroline, Yasmin. Teve alguém que não mandou? É o que, professor? Eu tô na zoada aqui e não tô ouvindo direito. A resenha, o trabalho. Não, eu mandei. Mandou? Então pronto, é isso mesmo. Tem Professor, eu alguém? mandei em 2 artigos. Eu enviei o primeiro com a resenha e com os pontos, só que faltou os comentários. Eu enviei em outro, que eu pensei que tinha ido tudo junto. Jesus conselheiro, tá certo. Você, isso tudo me enlouquece. Ainda bem que ficaram pouco, muita gente saiu. Quando as turmas são grandes, como era no início, 30, 60, e eu ainda tenho uma outra turma de direção, são muitos trabalhos, entendeu? Professor? E vem desorganizado, me enlouquece. Sim, Ana. Professor, aqui é a Ianca. Eu tô junto com a Ana, porque a gente tá dividindo o fone. Eu também enviei o meu ontem. Claro, não, eu só estou perguntando, Ana, quem não enviou. Ana não, eu não sei nem quem falou que está dividindo o fone com Ana. Ah, tudo bem, então. É Quem Ianca, não enviou? professor, tá? Ana Ianca. e Ianca Dias, Ianca. dividindo o mesmo microfone. É porque está um barulhão danado aí, o pessoal do restaurante, né? Então, Michel está nos ouvindo? Mandou? Oi, professor. Todo mundo mandou, né? Michel, Jonas, Enviei também. mandou, todo mundo, beleza. Então, a aula de hoje, essa segunda unidade, ela vai ser toda baseada em vocês. Então, eu preciso, como eu já disse, boa tarde, estou escutando, mas sem áudio por enquanto, já eu preciso que vocês digam coisas. Hoje, por exemplo, eu vou querer que vocês apresentem o... Primeiro, eu quero que vocês mandem presente para o chat, por favor. Confirme a presença no chat. Presente. E eu tenho o nome de vocês. Aqui dentro do chat ou no grupo do WhatsApp, professor? No chat. Aqui no chat da aula. Certo, Ana? Ou Ianca? Yasmin, presente. Ok, aqui. Ana, presente, ok. É isso aí. Então, meninos, eu vou abrir passando a palavra para vocês. Quem gostaria de apresentar 3 pontos importantes, relevantes do texto Tendências Contemporâneas do Teatro Brasileiro? Quem gostaria? Posso falar os meus pontos? Claro, ótimo, Yasmin. Manda bala. Eu vou falar as partes que eu escolhi. Primeiro foi um comentário de Fernanda Montenegro, que ela falava, né, sobre a questão da arte em um contexto de um tempo atrás. Mas quando a gente lê esse comentário, é muito evidente que é muito atual, assim, algo atemporal. O que ela fala? Ela está falando que do fomento por parte do governo a essa arte, porque quando isso vem de origem privada, na maioria dos casos, né, estão interessados em grandes nomes de artistas e de textos que não necessariamente são os melhores, os mais profundos e que vão gerar algum tipo de aprendizado ou reflexão, mas às vezes só são bons mesmo esteticamente ou vão agradar como um besterol ou algo do tipo. Então eu achei que é uma coisa que já tem um tempo, mas se encaixa muito bem aqui, porque sem essa ajuda, né, sem essa iniciativa por parte do governo estatal, fica muito mais complicado. Beleza. Ótimo. Antes da gente passar para o segundo ponto de Yasmin, alguém quer dizer alguma coisa? Pedro, Jaiana, Carolina. Professor, eu tenho um ponto que é baseado nisso também, só que agora no momento, infelizmente, está meio que impossível de apresentar. Tá difícil ouvir vocês também, viu, Ana? Eu supus você dizendo que está impossível ouvir. Você não pode pegar essa bandeja aí para o lado de fora aí, não, menino? Para um lugar mais silencioso e tudo. Bom, vamos ver, não sei. Aí cada um vai tentar alguma coisa. Sim, mas os outros, alguém que é Michel, Jonald, Jaiana? Eu concordo com o que ela falou, mas eu não destaquei esse ponto em si, então... Não, tudo bem. Comentário desse ponto. Você concorda, simplesmente.
Claro, é difícil discordar de Fernanda Montenegro, né, Michel? Mas de vez em quando tem um que aparece aí, eu discordo de Brecht. Pelo amor de Deus. Eu discordo de Aristóteles, meu Deus. Sempre tem que ter um, professor. É difícil discordar de Fernanda. Mas o que você acha, Michel? Você acha que o governo deve apoiar o teatro? Você acha que o governo apoia o teatro? Eu acho que não. Não tem suporte. Por exemplo, você pode analisar que atualmente houve corte de verba, sabe? Você vê que era para chegar, se eu não me engano, né? Não vou dizer de certeza, porque eu não sou, né? Não sei de tudo, mas eu estava dando uma olhada e eu vi que teve um corte de verba de 3 bilhões, que era para entrar agora para a cultura, sabe? Então não tem nenhum suporte, sabe? Fica aí à margem. Você faz se você meter a cara e fizer e torcer para dar certo, senão você passa fome, porque não tem nenhum suporte. Ok? Todo mundo concorda? Alguém quer Acho dizer alguma coisa? que, às vezes, o interesse, né, por parte do governo não são os mesmos de quem está ali na arte. Muita coisa vem para beneficiar eles próprios, né? E muita coisa combinada também com o público privado. Então, e também não é para todos, né? É algo bem seletivo, assim, e que não, tanto para quem assiste quanto para quem faz. Ainda mais quando as pessoas Sim, estão iniciando essa carreira e que não são tão conhecidos, isso ainda é mais complicado por não ter esse apoio. eu acho, eu até citei isso no meu texto. Se depois eu entro mais no assunto, mas enfim. Certo, legal. Já é bom, senão a gente vai ficar só nesse tema. Esse é um tema ótimo que Yasmin pegou. Realmente, Yasmin, uma falha sua. Você precisa dizer no texto, não sei se você falou, ainda não olhei esses textos, inclusive não dei o feedback para vocês dos dois trabalhos anteriores, porque eu tive um problemazinho, piorou minha coluna e tal, e o médico disse, parou, para, eu tive que parar o fim de semana todo. Aí veio a segunda e eu tive uma série de tenho aula, fisioterapia, um bocado de coisa, trabalho, eu estou fazendo os vídeos, coisas assim. Inclusive, se vocês quiserem trabalhar, quiserem acompanhar trabalho, tudo, eu vou começar a gravar uns vídeos agora. Então, 4 vídeos para o Instituto de Saúde Coletiva. Não estou deixando dizendo aqui porque vocês estão falando, o jovem que está começando. Os jovens, não, no mundo real, que não é o nosso, que nós estamos perdendo, nós que eu digo, a universidade, as universidades, os cursos de teatro universitários e o nosso também, porque às vezes eu fico dizendo essas coisas, pessoal, você fala mal da escola de teatro. Estou falando mal da escola de teatro? Eu estou sendo cria, eu tenho que falar. Um artista é um ser humano insatisfeito. Um artista feliz é um idiota. Quer dizer, Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, esses caras têm direito de serem felizes. Eles são Gilberto Gil, eles são maravilhosos, milionários, reconhecidos. Enfim, eles podem, Fernando Montenegro, eles podem ser felizes. Mas olhe bem para a cara deles, veja se vocês acham que eles são felizes. Não parece. Todo mundo mandou presente aqui, minha gente. Eu não olhei, não verifiquei, mas tenho a impressão que não mandou. Só alguns mandaram. Enfim, se todo mundo mandou, bem. Tem chegando uma pessoa nova aí, por favor. Mande presente, Christopher, no chat, por favor. Sim, então eles têm o direito. Então, o artista é uma pessoa infeliz. Um artista é uma pessoa insatisfeita. E, pelo menos, os artistas que eu conheço, os bons, os maus não, os bons. Os bons estão insatisfeitos. Por isso que eles querem melhorar sempre. Estão futucando, futucando. Eles não se conformam, eles ficam insistentemente melhorando, se melhorando, buscando o melhor, 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 melhor. Então, essa é a condição do artista. Isso que a arte impõe, entendeu? Essa motivação de sempre se melhorar. O artista vê seu trabalho, mesmo que os outros dizem que está bom, ele próprio percebe que ele pode ser melhor. E ele acredita nisso. Então, esse é um elemento da cultura, entendeu? É um elemento que a arte traz, mas é um elemento da cultura. Então, você é parte da cultura quando você acredita na cultura. Então, trazendo aqui para vocês uma questão socialmente bacana hoje. O povo pobre, acredita na política, nas eleições, nos juízes, nas instituições
que tudo isso está funcionando para melhorar a vida deles? Eles acreditam nisso? Eu posso antecipar aqui para vocês que provavelmente não. Posso dizer a vocês de uma maneira genérica que um bom número de pessoas não acredita em nada. Eles querem tirar o máximo possível para si, sobretudo os mais pobres, as pessoas com menos remuneração, com menos escolaridade. Elas têm mais dificuldade, que eu digo que são os elementos da cultura. Têm mais dificuldade de crer e querer se melhorar. Então, o povo não quer se melhorar. O povo não quer nada, o povo quer sobreviver. Eles estão lutando pelo mínimo, pelo básico, pela sobrevivência, por estar vivo. Então, aí vocês percebem, entendeu? Yasmin? Yasmin falou, uma coisa elitista, não é acessível às pessoas e tudo. Então, você tem que se perguntar por que não é acessível. Então, primeiro, você tem que ter essa visão de cultura. Nós somos uma pecinha muito pequenininha dentro do sistema das culturas artísticas. Hoje, teatro é uma coisa muito pequena. A música é muito grande, muito forte. A televisão, o audiovisual é muito grande através da televisão e dos computadores, e dos telefones, das mídias, né? Dos dispositivos móveis ou não, enfim, de acesso à internet, tal, à rede, às redes. Esse mundo que ninguém sabe direito definir, ainda não tem palavra. A palavra boa ainda é as palavras antigas, é a cyberspace, o espaço cibernético, parece um tema dos anos 50, 60, mas ainda é a realidade virtual. Mas realidade virtual não é bom porque a arte é realidade virtual. Então, se você está falando de tecnologia e desses equipamentos, e chama tudo isso de realidade virtual, você está não entendendo as artes, porque a arte é exatamente a criação de uma realidade virtual. Você cria um livro que, se ele fica lendo, você entra no livro, você chora, você tem tesão, você fica com raiva, você torce por uma pessoa, como se você fosse ela. Quando a pessoa tem um problema, você sofre. Então, isso é isso que é realidade virtual. Então, isso existe na arte desde sempre. A gente não chegou a ver isso devidamente, mas é isso que é arte, é isso que é teatro. A gente ainda vai ter um pitaco disso. Então, professora Yasmin, concluindo, ótimo tema, Michel e Yasmin. Os governos do mundo financiam os grandes projetos culturais do mundo. Então, o maior projeto cultural do mundo, talvez eu já tenha falado isso aqui para vocês, é o Museu do Louvre, em Paris. É o maior projeto, é o maior em número de visitantes, de público, né? E de tudo, né? De investimento, de gente trabalhando. Todo o projeto é um projeto grande. Se tirar o dinheiro do governo, fecha o Museu do Louvre. Então, você precisa pensar, a gente precisa pensar o teatro dentro de uma perspectiva assim. Quer dizer, os governos têm que financiar, mas os governos não financiam. Eu não vou entrar profundamente nessa questão com vocês. Eu estou provocando. Meu papel é provocar, trazer para vocês entenderem, e isso é essencial para vocês entenderem o teatro contemporâneo. Vocês entenderem o teatro em todos os tempos. Então, o teatro sempre foi patrocinado pelo governo, pelos governos, desde a Grécia antiga, 500 anos antes de Cristo, século V, 600 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo. Então, todo esse período, que é do século VI ao século IV, que é a época de ouro do teatro grego, é um financiamento público pesado que mantém aquilo tudo. Por quê? Porque o governo entende que aquele é um valor importante para a sociedade, para as pessoas. Como hoje o governo faz com o futebol. Os governos gastam muito dinheiro com o futebol, com os estádios, com a manutenção, com propaganda, com não sei o quê. Enfim, o governo bota dinheiro no futebol, que já é uma coisa multimilionária. Você olha aqueles estádios, aqueles negócios, é milionário, é cheio de gente pagando caro, aqui os ingressos são caros. Os jogadores ganham milhões, é tudo rico, é uma coisa rica. Mesmo assim, o governo financia. Quanto mais no teatro. Porém, o que é que fica? Yasmin e Michel, e Fernanda Montenegro, que não está aqui, nossa ídola, né? A primeira dama. E tudo. O que é que fica? Por que o governo não financia? Então, fica essa questão que eu deixo aí para vocês. Por que o governo não financia? Por que os governos não financiam a cultura? Por que o Bolsonaro agora vetou 3 bilhões, que ainda vai voltar para o Congresso, na Lei Rouanet? Mas hoje é muito fácil. Bolsonaro é a vidraça. Todo mundo gosta de bater em Bolsonaro.
É a notícia que vocês têm é Bolsonaro, porque são notícias filtradas por ideologia política, tem pessoas organizando isso, e é fácil esse ataque a Bolsonaro. Mas eu pergunto a vocês, Michel olhou lá e tal, falou assim rapidamente, vocês precisam olhar, tá, a informação existe, está na internet. Quanto o governo do Estado investiu no teatro? Quanto a Secretaria da Cultura da Prefeitura investiu no teatro? Então, tudo bem, vamos atacar Bolsonaro. Isso que ele fez de vetar Frebi é péssimo. Cabe aos políticos que nós elegemos, deputados e senadores, derrubarem esse veto para que o governo federal tenha uma verba boa para a cultura. Entendeu? Aí dentro tem pegadinhas políticas, entendeu? É uma verba alta. Então o pessoal aprova um dinheiro desse justamente para o cara vetar, justamente para isso gerar uma má imagem dele na imprensa e tudo. Mas, enfim, é o jogo político que vocês precisam tentar entender, fazer suas análises, tudo, porque a cultura, para ser patrocinada pelo governo, ela passa por tudo isso. Então, infelizmente, passa por isso. Agora, os governos estaduais e municipais têm feito sua parte? Também fica a pergunta. Eu não vou responder, não vou entrar, não vou analisar. Cabe a vocês, jovens, como disse Yasmin, que precisam de apoio, que precisam de suporte. Cabe a vocês futucarem isso. Vocês podem descobrir na internet. Então, não vou gastar muito tempo analisando isso, porque a gente tem que voltar para o texto. Mas a gente precisa retomar, e eu vou tentar em algum momento no futuro falar sobre o financiamento. Eu tenho que correr para a gente chegar de novo no século XX, porque aí eu vou entrar nas leis de incentivo fiscal, nas políticas culturais, políticas públicas de governo, ditas políticas públicas de financiamento à cultura. O que é que existe nesse negócio? Se funciona, se não funciona, por que sim, por que não? E qual é a tendência do passado para cá, desde que foram criadas e tal, a ideia de que os governos deveriam patrocinar a cultura, se aumentou ou diminuiu. Tudo isso, Yasmin e Michel, e todos os outros, e Pedro e Ana Carolina, está na internet, vocês podem procurar. Quando a gente for debater isso, financiamento da cultura, lei de incentivo fiscal, políticas públicas, orçamentos públicos para a cultura, como é na Bahia, entendeu? Então, a comparação da Bahia com Pernambuco, com Minas, ou Porto Alegre, ou Ceará, ou, enfim, uma análise comparativa. Brasília, Salvador, a cidade, pegando a cidade de Recife, Salvador, Brasília. Esse comparativo, infelizmente, digo a vocês aqui, que também eu tenho que dizer fazendo a crítica. Não estou falando mal de ninguém. Mas não posso falar bem, porque não existe, esse estudo não existe. Essa coisa banal que vocês dois pegaram na mesma hora. Sim, o governo patrocina, quem sabe. O governo aumentou o patrocínio de 10 anos para cá ou diminuiu? Ninguém sabe, essa resposta não existe. Porque nenhum professor, nenhum pesquisador, ninguém se deu ao trabalho de procurar publicar em artigo, pelo menos os que eu saiba. Se vocês chegarem aqui nacionalmente, em algum lugar de São Paulo. São Paulo tem um pouco mais. São Paulo tem tudo bom e melhor, eu diria, mais lógico, está mais perto de uma racionalidade do que os outros lugares, onde é tudo mentira. Os políticos dizem números falsos, mentirosos. O prefeito, falei isso para você, não vou ficar azucrinando vocês. Ele diz, o carnaval tem 2 milhões de pessoas em Ondina. De Ondina, do Farol da Barra até Ondina, não cabe 2 milhões de pessoas, prefeito. Está doido? Não cabe, não cabe. Se você quiser enfiar ali 2 milhões de pessoas, não cabe. Não tem como fisicamente você atochar 2 milhões de pessoas naquele trecho que tem 2 quilômetros, pouco, mas eu já medi, já botei no Google e já cheguei a medir, porque o aluno disse que tinha 4 quilômetros. Eu disse, não tem menos e tudo. Aí eu medi. Tem 2 quilômetros, sei lá, não sei nem se chega a 2 quilômetros. 2 quilômetros, entre o Farol da Barra e Ondina. Portanto, não cabe 2 milhões de pessoas. É fácil você imaginar que não cabe. E não tem como 2 milhões de pessoas virem meio de transporte, tudo. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. O que eu quero dizer a vocês é que essas lógicas, inclusive o nosso autor vai falar disso daqui a pouco, ele termina o texto dizendo,
Ir para o teatro, simplesmente pegar um buzu e ir para o teatro já é um transtorno. A maioria das pessoas não vai, só por isso. É uma zorra sair, pegar. Lá em São Paulo, o trânsito é péssimo. Aqui na Bahia, a gente não tem esse problema. Mas lá eles têm um problema crônico de engarrafamentos e tudo. Então, para você se locomover, é um transtorno. Então, ele termina, ele termina falando disso. Mas ótimo, Yasmin, parabéns. Suporte do governo e governo. Sim, o teatro precisa de verbas públicas e de políticas e de pessoas, que é melhor do que simplesmente a verba, pessoas que entendam sobre a cultura teatral e sobre como, que é isso que eu quero provocar vocês, como a cultura teatral pode se regenerar. Se é que pode. Hoje nós não temos cultura teatral nenhuma. O Léo Naima, não temos cultura teatral nenhuma. É uma tautologia, uma redundância. Não tem, é um erro, inclusive errado falar assim. Não temos cultura teatral alguma. Esse seria o certo. Mas eu quero ser enfático. Não existe cultura teatral. Não existe uma cultura como um jardim com grama. É isso que eu quero dizer a vocês. O jardim com grama, ele existe por si, ele começa a criar. Você não precisa ficar. Você vai, planta, molha. Se você fizer as coisas certas, se ali naquele ambiente aparecerem os elementos corretos, o sistema ecológico micro daquele jardim, ele vai funcionar sozinho, ele fica autossustentável. Ele ganha sustentabilidade, ele ganha capacidade de crescer. É isso que a sustentabilidade é isso. Você ter a capacidade de se estabelecer e crescer. Você só pode sobreviver se você crescer. Se você diminui, você não cresce. O teatro diminui. Então, é isso que eu estou futucando vocês, entendeu? É isso que é história. Estudar história é isso. Pedro já pulou fora da reunião. Ou caiu, desconectou. Então, parabéns, Yasmin e Michel. Foi esse aí, esse ponto que é o ponto importante. Se o pessoal da política cultural não entender isso, se vocês não entenderem isso, se as pessoas de teatro não entenderem isso, a gente jamais vai regenerar o tecido da cultura teatral, as tramas, as redes, os entrelaces, né? O entrelaçamento, as relações, os nós, que tem que se formar para o teatro existir como uma cultura, como um sistema cultural. Cultura significa sistema, uma coisa, sistema ecológico, um sistema orgânico, pulmão, coração, tudo isso funciona como. É isso que Aristóteles diz na poética. Precisa ter um sistema assim para funcionar. Senão, não funciona. Se a obra não tiver, se a cultura não existir, não vai existir. Que é como nós estamos hoje. O teatro é uma coisa como se fosse eu tenho um avião e quero ir ali para o shopping de avião. Não vai, o avião pode ser lindão, como o Yasmin disse, arte, cultura, profunda, complexa. Pode ser lindão, meu avião pode ser maravilhoso. Mas se eu vou para o shopping, ou eu vou a pé, ou eu vou tomar um ônibus, ou eu vou tomar um táxi, ou uma bicicleta, uma coisa assim. Um avião é uma coisa inteiramente inadequada. Então, o teatro hoje ele existe assim como uma coisa inadequada, uma ferramenta que pode ser bacana, mas ela não está encontrando o ambiente para funcionar. Uma lancha, eu moro no sertão, no semiárido, e tem uma lancha grande de 20 metros. Mas não tem água, não tem lugar nenhum para botar essa lancha e ela andar e ela ter alguma utilidade. Então, você precisa entender essa coisa, vocês precisam entender essa coisa do sistema. E uma peça é como uma lancha, uma via, um veículo, uma nave, num sistema. Então, se não há um sistema para ela navegar, não há viabilidade, a viabilidade. Se não há isso, ela fica como desperdiçada, inútil, inutilizada. Essa provocação que eu quero trazer para vocês com essa primeira unidade e que os meninos estão fazendo aqui dentro. Os governos têm que patrocinar. Tem que patrocinar. E eles só vão patrocinar se a gente apertar. Então, pronto, não digo mais nada, estou já dizendo, respondendo por vocês. Não quero responder, mas precisa os artistas se organizarem. Precisa fazer nós temos um sindicato, do mesmo jeito que a gente tem uma lei, tem um sindicato. Mas vamos ver o futuro aí, o que é que aparece, a gente vai chegar nisso, avançando na questão. Pronto, Yasmin, segundo ponto. Você ia falar alguma coisa sobre... Precisa ler antes o ponto que eu escolhi ou posso ir direto ao comentário?
Eu não entendi nada que você fala. Acho que você ia falar alguma coisa que era bom ler o ponto que eu escolhi antes de fazer o comentário. Oi, não lembro mais, não. Não? Lê, 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 lê. Mas eu vou ler. Lê, 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 lê. Talvez seja isso. Eu quis dizer que essas informações orçamentárias, elas existem. E que, infelizmente, não há estudos disponíveis, pelo menos assim. Eu não conheço. Se existe, me tragam. E se tiver um ou outro, não há uma coisa, entendeu? Se você quiser plantar, você quer criar gado. Vou fazer um negócio aqui de criar gado. Então, existem estudos. Se você quiser, tem um estudo lá. Eu sei, meu irmão é veterinário. Você tem uma fórmula. Você tem que ter tantas terras, tantos metros de terra, tanto não sei o quê, capim, tantos quilos disso, ração. Tem um cálculo. Você vai precisar de tantos reais para você começar o seu negócio. Essa visão negocial do empreendimento teatral é uma visão alienígena. Se eu começar a falar isso com as pessoas de teatro, elas me batem. Ficam com raiva. Começam a dizer que eu sou Bolsonaro. Começa a dizer uma coisa louca. Mas sem isso, não tem solução. Então, o financiamento é um fundamento. Se existe financiamento público, você tem uma chance, como você mesma falou, Yasmin, do jovem, a pessoa que está começando, e do velho, que a maioria dos velhos não tem nada. O teatro não há nas políticas públicas, não há o conceito de continuidade. Então, eles veem, só para dar um exemplo aqui a vocês, um exemplo para vocês entenderem como é tosco e como é confuso. Se você fez uma peça boa que fez sucesso, em qualquer lugar do mundo, o cara dizia, pô, esse cara aqui, ele é bacana, vamos investir nele, que ele vai fazer mais sucesso ainda, vai dar mais emprego, vai criar mais público, vai criar mais força para aquilo que é o teatro, que é uma coisa fraca e que precisa de força, é isso que eu digo, precisa de um sistema para se regenerar, para se restabelecer. Essa é a noção. Então vamos pegar esse cara que mostrou que é bacana, mas aqui não. Aqui é o contrário. Se você fez uma coisa bacana, no ano seguinte você não vai receber um centavo. Aí você vai dizer, mas peraí, por que não dá? Não, você já fez. Agora está na hora de outro fazer. Essa é a mentalidade. Você já fez. Isso aí já fez, você já fez. Agora nós temos que dar dinheiro a outro. É como se fosse uma assistência pública, como se fosse uma esmola, entendeu? Que você dá um pouquinho a um, depois um pouquinho a outro, depois um pouquinho, divide o miserê, divide um pouquinho para cada um. Quer dizer, ninguém morre, mas também ninguém se levanta voo. Então, são questões para vocês pensarem aí dentro do item financiamento. Então, e a minha, eu creio que era isso que eu tinha falado de leitura, ler Tá, eu sobre a lei. vou Sim. Então, falar segundo ponto. o segundo. Eu vou ler primeiro o trecho para depois fazer o comentário. Beleza. O segundo é: a hegemonia do autor brasileiro só veio a se dar em 1958, quando o Teatro de Arena de São Paulo lançou Eles Não Usam Black Tie, de Jean Francesco Guarnier, abrindo um caminho para um grupo de jovens talentosos. A política de prestígio ao dramaturgo nacional deixou de ser do elenco paulista para dominar até mesmo os redutos que lhe deram que ele eram mais adversos. Então, nesse trecho aí eu percebi várias coisas, né? Primeiro que ele fala do teatro de arena, que era tipo da antiguidade, mas foi se sofrendo algumas modificações, né, com o passar do tempo, para se encaixar na nossa sociedade. E aí ele também cita uma obra bem marcante, que eles não usam black tie, que foi um divisor assim de águas. Ótimo. E que essa obra ele abre caminhos para novos talentos. E isso é muito importante assim, a gente imaginar nesse contexto. Ainda cita o fato de que artistas de fora de São Paulo puderam, né, adentrar nesse meio. Isso foi um acontecimento inédito que gerou novas oportunidades e que foi um marco mesmo do ponto de vista artístico e dessa parte contemporânea. Tá. Desculpe, Pedro está aqui falando. Tá ok, vamos lá. Tocando, reclamando. Alguém quer dizer alguma coisa do comentário de Yasmin? Michel, Caroline, não pode, Christopher.
Jonald. Não? Nada? Bom, está aberto, hein? Pelo amor de Deus. Depois você não deixa ninguém falar. Então está aberto. Digam alguma coisa, pelo amor de Jeová, porque esse é o fundamento da dinâmica da aula. Eu falo, você já viu, eu falo pelos cotovelos. Se vocês não dizem nada, eu tenho que falar, eu tenho que preencher o espaço. Yasmin trouxe novamente um ponto importante, que é o ponto, a visão do autor, Sábato Magaldi. Ele fica, Yasmin, procurando nesse período, né, ele escreve em 98, em 98, ou seja, 30 anos atrás, praticamente, né? Quase 20 e tantos anos atrás, quase estou ouvindo aqui. Ninguém olhou, né? Então, queria que alguém já dissesse, mas como ninguém disse, 95, julho de 95. 95 para 2000 são 5 anos, com mais 22, 27 anos. Então, esse texto foi escrito 27 anos atrás. E ele está procurando uma espécie de cronologia que dê conta do teatro contemporâneo. Ele vai dizer tendências contemporâneas do teatro brasileiro. Então, ele quer encontrar um referencial histórico, entendeu? Ele traz isso aí. É por isso que esse texto é bom. Ele fica buscando isso. Esses referenciais que ele traz são muito questionáveis e questionados, e todo mundo pode discutir muito. Então, a primeira coisa que ele aponta aqui, que é importante, é o teatro brasileiro não se limita a Rio e São Paulo. Ponto. Essa é uma questão que ele não dá conta. É isso que ele está dizendo aqui. Ele não diz essas palavras que eu estou dizendo, porque ele não, jamais vai fazer isso. Ele é o Sábato Magaldi, ele é paulista, ele não vai dar ousadia de dizer que na Bahia tem teatro, em Pernambuco tem teatro. Ele não vai fazer isso. Mas ele está nas entrelinhas dizendo, olha, existe um teatro brasileiro, o teatro paulista, é isso que ele está dizendo. E o teatro de São Paulo, eles não usam Brefitai, trouxe uma coisa que iluminou, que estimulou o teatro até fora do Rio São Paulo. É isso que ele está basicamente dizendo. Em algum lugar ele vai dizer, o Rio tem o Rio, existe o Rio. Eu não falei do Rio. Em algum lugar ele diz isso. Mas o Rio existe. Mas a Bahia, Pernambuco, Ceará, Minas, Porto Alegre, Paraná, ele não vai, para ele não existe, ele não vê isso. Teatro brasileiro para ele é Rio São Paulo. É São Paulo. E é. Então, ele está errado? Claro. Evidentemente, isso é um erro grosseiro. Porém, precisa ser visto com sua devida, entendeu? É isso que eu digo. Eu posso aqui ficar bacana com vocês na fita, dizendo, esse cara é um etnocentrista, ele está fazendo uma coisa centrada no Rio de Janeiro e tudo, etc. E isso é etnocentrismo, isso é preconceito. E essas palavras que as pessoas ficam repetindo por aí sem reflexão. Sim, é. Não estou dizendo que não é. Tem isso. A primeira coisa que eu disse foi isso. Tem. Esse elemento aí é presente no texto dele inteiro. Então, precisamos, vocês e eu, vocês já são de vários pontos do Brasil, não posso mais falar com vocês como se vocês fossem alunos da Escola de Teatro da Bahia, porque eu já não sei, mas não tenho mais como controlar essa informação. Mas tem alunos que não são da Bahia, não sei se estão aqui presentes, não sei se ainda continuam, mas eles existem. Existe um número significativo de alunos na Escola de Teatro hoje que não é de Salvador. Então, isso precisa ser considerado. Mas nós precisamos dessa visão, quer dizer, teatro brasileiro, se é brasileiro, ele não pode ficar somente no Rio e São Paulo. Pronto. Bom, isso é uma afirmação da qual eu jamais abriria mão. Isso, para mim, é indiscutível. Uma pessoa que discuta isso é uma pessoa desqualificada. Estou tirando aqui o som desse telefone, para não ficar nos atrapalhando. É uma pessoa desqualificada para esse tipo de análise. E isso é óbvio. Isso que eu estou dizendo é simplesmente o óbvio. Porém, aí vem o outro lado. Sábato Magaldi, tudo, é um cara bacana, tudo, mas não é apenas isso. Existe uma cultura teatral fora do Rio e São Paulo?
Existe mesmo uma coisa que justifique uma análise assim? Isso precisa ser pensado, entendeu? Quer dizer, ele não está sendo apenas ingênuo. É ingênuo dizer, falar teatro brasileiro, usar a palavra Brasil e falar somente de São Paulo. Isso é ingênuo, isso é intelectualmente ingênuo. Ele deveria ser mais, poderia talvez ser mais explícito e falar disso com mais, com mais, com mais clareza, mais abertamente, assumir e aceitar essa contradição, essa ingenuidade da postura dele, que é a postura da grande maioria dos historiadores do teatro brasileiro. Eles chamam de teatro brasileiro, mas eles falam de São Paulo e Rio, nessa ordem. São Paulo número 1, Rio número 2. Porque a cultura teatral se afirmou muito mais em São Paulo. Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, agenda, antiguidade, teatro de arena, isso aí você precisa ver. Viu? O teatro de arena de São Paulo, ele criou padrões e tudo que não são antigos. Se diz que são, mas não são. O uso de máscara, o sistema coringa, tudo isso é uma coisa que existiu em algum momento. Mas não desse jeito, do jeito que eles fizeram, entendeu? Então precisa. São teatrinhos pequenos, o Teatro de Arena se apresentou em palcos pequenos, com um público em torno do ator. Teoricamente, como aconteceria no Coliseu ou naqueles teatros da antiguidade grandões, que não eram com o público em torno, eles eram frontais. Eles eram apresentações, como se diz, frontais. Você tem uma frente, um lado e um fundo. Não é, entendeu? Circular. O teatro de arena quer justamente criar a ideia de uma coisa circular. Então, isso é algo que você precisa ver, inclusive o termo arena, tudo isso, que significa que o público está mais alto do que o palco. É uma outra diferença do outro sistema, que é um palco elevado. Você está sentado, mesmo você sentando, estando num lugar alto, o ator não fica no chão, ele fica num palco. E o palco supõe uma certa elevação. Então, isso é outra coisa que você teria que ver. Fora isso, Eles Não Usam Black Tie realmente é um espetáculo marcante, é um texto extremamente marcante. E isso que ele está dizendo não é à toa, entendeu? Existe um movimento de renovação da dramaturgia brasileira do qual Eles Não Usam Black Tie é uma coisa importante. É um momento importante, é uma referência, como ele destaca aqui. Ele está sempre falando dessa palavra hegemonia. Alguém gostaria de definir hegemonia? Ele fala muito nisso. Isso é um pouco irritante. Hegemonia. Até eu escrevi errado. É o computador está péssimo. Hegemonia. O que seria hegemonia? Alguém tem ideia? Ana Vitória, que chegou agora. Ana Vitória, mande presente aí no chat, por favor, para ficar registrado a sua presença e também a hora que você chegou. Digam. Quem vai dizer, pelo amor de Deus? Christopher está nos ouvindo. Christopher não disse nada. Ah, está ali, ok, presente. Eu acho que é algo que engloba a maioria, né? Ligado também a algo mais superior, assim, uma influência maior. Isso, influência maior. É mais isso. O hegemonia, no sentido de maioria, seria não é uma questão democrática, não é uma questão assim. Mas hegemonia é um termo usado no sentido de predominância, de dominância, de dominação. Então, ele coloca uma outra coisa que ele coloca no texto. Ele bota a hegemonia do ator, seguida da hegemonia do autor, que é seguida da hegemonia do diretor. Então, isso está presente aí no texto dele. É uma visão que tem uma certa ingenuidade, no entanto, é uma visão teatral, entendeu? O teatro tem isso. Quem é que manda? Quem é que aparece mais? Quem é que brilha? Isso é um elemento da nossa cultura, da cultura das pessoas de teatro, entendeu? Quem é que brilha? Quem é que arrasa? Quem é o dono aqui desse, entendeu? Então, no show de Chico Buarque, pode ter o músico brilhante que for. Quem brilha é Chico Buarque. Na peça de Fernanda Montenegro, pode ter quem quiser no elenco, fazendo o que quiser. Quem brilha é Fernanda Montenegro. Então, isso é algo que vocês, enfim, a ser considerado, né? Quando você analisa quando você analisa o mundo teatral,
obra de arte, a história do teatro. Então, ele está aqui falando, ele fala na hegemonia do autor, do ator primeiro, que o teatro antigo tinha o ator, o teatro contemporâneo passa por uma hegemonia do autor nos anos 50, 60, e depois vem a hegemonia do diretor que ele vai descrever adiante. Mas é um ponto excelente, Ana, você, ou Yasmin, perdão, você pegou ele bem, citou, leu, ótimo, mas vocês precisam aprender a citar no texto, não precisa ser numa apresentação oral, a página, tudo, tá certo? E se for citar, aspear, botar aspas e tal. Mas a gente vai vendo isso durante o processo. Sim, Yasmin, o terceiro ponto seu. O terceiro ponto que eu escolhi, eu vou ler rapidinho. Então, o fim da ditadura criou, sob o prisma autoral, inevitável vazio, já que não mais se justificava a mobilização dos autores no combate ao arbítrio, no que ele deixasse de assumir novas formas, sempre condenáveis. O recurso à metáfora é que já não correspondia às necessidades do momento. Tanto que não funcionou para o público a peça patética no qual João Ribeiro Chaves Neto transpôs para o palco em 1980, a biografia romanceira de seu cunhado, o jornalista Vladimir Herzog, assassinado pelos órgãos repressores. Já Campeões do Mundo, de Dias Gonçalves, fez em 1979 o balanço do que ocorreu com o golpe de 64, sem qualquer artifício exigido pela censura, inaugurando assim uma nova fase do discurso direto. Bom, o que eu peguei dessa parte aí? Eu não foquei tanto na peça. Eu fui mais nas entrelinhas, né? Porque quando ele fala que a ditadura deixou assim um vazio com o final, para mim foi bem imperceptível como o contexto histórico ele modifica as criações, a arte, todo o setor cultural e toda essa produção durante esse tempo, né? E principalmente isso foi uma... Professora, socorro, estou lhe pedindo aqui um tempo, é porque eu levantei a mão aqui no vídeo. Você está lendo, né? Mas veja que ele não foi a ditadura, foi o fim da ditadura. Não, é isso. Eu já tinha lido, agora estou fazendo um comentário em cima. Mas você, quando foi falar, você repetiu o chavão. Qual é o chavão? A ditadura é horrorosa, a ditadura é monstruosa, a ditadura... É claro que é, não imagina se eu vou falar para defender a ditadura. Mas o que ele está dizendo é que o fim da ditadura, ou seja, quando a ditadura acabou, ficou um vazio, etc. É isso, desculpa, só uma correção, porque provocativa, entendeu? A ideia é... Mas, por favor, continue. Certo. Então, é isso mesmo que você falou, ele criou um vazio com esse fim, porque no momento anterior ao fim, né, quando estava acontecendo, toda a produção, as criações, a arte, todo o setor cultural, ele foi modificado. Nesse caso, a ditadura em específico, por conta da censura, os autores precisavam, os criadores, resistir àquilo e modificar a sua arte até para passar. Então, mas por isso foram as metáforas que foram usadas, né, para fazer críticas à situação que estava acontecendo. Mas, com o fim disso, os autores eles precisam se reinventar, porque tudo aquilo que estava sendo produzido para aquele momento já não faz mais sentido e não tem a mesma impacto, não gera para o público o que gerava no momento que estava acontecendo. E outra coisa que, a partir desse novo momento, uma coisa que ele fala no comentário também, é sobre o discurso direto, que agora pode ser usado com o fim dessa censura. Então, é bem legal entender como o contexto influencia nessas criações, porque o artista precisa se reinventar para dar sentido àquilo que eles estão vivendo, sempre, né? Legal, legal. Beleza, Ernie, parabéns. É isso mesmo. Não vou entrar, não vou dar o spoiler, porque eu poderia falar e dar. Estou tentando aqui me botar na tela, mas está péssimo. Quando eu falo muito, está pequenininho, aí está gravando, vai para o YouTube, entendeu? Então, estou tentando encontrar um layout, mas não consigo. Vou botar aqui no automático para ver. Ó, fica pequeno. Bom, fica assim, deixa para lá. Então, legal, Yasmin, perfeito. O fim da ditadura criou. Então, não foi a ditadura que criou. Entenda, isso é importante. A ditadura justamente saiu de cena. Digamos, a ditadura estava no palco, estava ali no lugar, oprimindo todo mundo com medo da ditadura, com a metralhadora. Quando um cara sai com a metralhadora, é o que ele diz. Sim, as pessoas se olharam e disseram, e agora?
ninguém sabia o que fazer. Então, é isso que ele está dizendo. E o fim da ditadura criou, não a ditadura criou. É importante como reflexão, entendeu? Porque, como eu já falei para vocês, rapidamente, tudo, creio que falei na semana passada, se não falei, dou um toque agora de novo. O período da ditadura, paradoxalmente, isso é algo para nós pensarmos. O período da ditadura, paradoxalmente, é o período da grande cultura brasileira contemporânea. É isso que ele está dizendo. Ele não tem coragem de dizer isso que eu estou dizendo aqui. Ele vai falar mais depois. Mas ele nunca diz isso que eu estou dizendo. Durante o período da ditadura militar, nós tivemos no teatro o teatro de arena, o teatro oficina, esse teatro que começa nos anos 50, continua nos anos 60, fica metafórico, fica seja lá o que você queira dizer, mas o teatro floresce, é a palavra que se usa horrível, eu acho, mas é boa porque é da natureza. Né? Então, floresce, o teatro se ramifica, o teatro se espalha, o teatro cresce, se desenvolve, a cultura teatral ganha força e ganha sentido na luta contra a ditadura. Então, a ditadura serviu para dar um antagonista ao teatro. Então, no espetáculo, você tem que ter o protagonista e o antagonista. Desse conflito é que surge o drama, é que surge a ação dramática, é que surge a criação, o processo. Então, a ditadura era o antagonista dos artistas. Era a perseguição, a tortura. Foi, no Brasil, comparativamente, foi menor do que nos outros países da América Latina, por exemplo, que a Argentina e o Chile. Só para dar um exemplo. Estou provocando vocês a um estudo mais profundo. Isso vocês têm que ver com mais profundidade. No entanto, vocês vão ver esse autor e outros autores vão dizer a mesma coisa, que a gente vai ver também depois, Sábado Magaldi e outros que a gente vai ver na sequência. Eles vão dizer isso, que a ditadura, o fim da ditadura deixou um vazio. Ele vai repetir mais isso aqui. Quando terminou a ditadura, o teatro acabou, a música perdeu relevância, esses grandes artistas dos quais nós falamos, Caetano, Chico Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento, todos eles surgiram da ditadura. Todos eles surgiram depois de 64, durante a ditadura militar. E todos eles surgiram na luta contra a censura, na luta contra o conservadorismo, na luta contra tudo isso. Eles ganharam, como o Yasmin disse, o contexto dá um sentido à sua criação. Então, essa percepção é muito importante. Ele traz, entendeu? Eu falei do teatro de arena, o teatro oficina, o teatro dos novos. Tem um grande movimento teatral, teatro de arena, teatro opinião. Tem um grande movimento teatral que acontece justamente nos anos 60, 70, que é o período da ditadura, 70, 80. É o período da ditadura militar, na música. Na música quem? Caetano, a Tropicália, Raul Seixas, Chico Buarque, Caetano, Gil, Tom Zé, todo esse movimento é filho da ditadura. Todos eles são filhos da ditadura. Então você vai dizer, algum sabichão vai dizer, Paulo, você está então dizendo que tem que ter ditadura para ter arte. Não, é claro que eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a gente precisa refletir sobre tudo isso e entender como isso funciona. Talvez hoje existam outras ditaduras. Talvez hoje existam outros argumentos. Talvez hoje existam outros antagonistas mais invisíveis, mais sutis, mais complexos do que a ditadura, que era um bocado de soldado ali com a metralhadora. É fácil de ver, é fácil de identificar, é fácil de combater, de saber onde é que está o inimigo e combater o inimigo. Quem é o inimigo hoje? Então, é essa pergunta que eu quero trazer para vocês. Vocês vão ter que ter uma obra, vocês são meninos e tudo, estão começando, mas a obra de vocês se definirá, como falou muito bem Yasmin, a partir do contexto. Desse contexto de hoje, de mídia, de Anitta, de Wesley Safadão, de televisão, de BBB, de não sei o quê. Onde é que você vai entrar? Quem é o seu inimigo? Você vai lutar contra quem? O que é que vai dar sentido ao seu discurso? Né? Vocês já viram que eu sou um cara brigão, porque eu entendo que é daí que vem o sentido. O sentido vem de você perceber que há coisas a serem combatidas, que há coisas a serem questionadas. O teatro está vinculado a isso, mas isso a gente vai... É uma coisa mais complexa, mais sutil, que eu estou trazendo para vocês, que a gente vai desenvolver no futuro. Então, parabéns, Yasmin. Ótimos pontos, otimamente bem apresentados.
Quem gostaria de seguir? Posso, professor? Vamos, Michel, manda. Inicialmente, dentre os pontos que eu destaquei, eu trouxe o destaque, a parte que ela é referente, é uma parte pequena no texto, eu nem coloquei como citação, eu só faço referência, que ele cita, no período do golpe militar de 64, né, de 1964, os dramaturgos, eles buscavam produzir a sua arte voltada para o âmbito social e político. E eu coloquei como um ponto de relevância, porque naquele período ele representa para o povo, para a produção, no sentido, no caso, resistência. E é isso que a arte ela tem que representar até a atualidade, sabe? Tem que dar voz às lutas que se fazem presentes até hoje, tanto com relação à social, tanto com relação política. E eu trouxe esse ponto, essa questão, essa pequena citação, não, essa pequena referência do texto, nesse sentido, de que a arte, a produção teatral, ela tem que vir sempre com esse sentido, mesmo que seja nas entrelinhas, sabe? Como luta, como representação de luta. Legal, legal. Alguém quer dizer alguma coisa? Pedro, Ana, Christopher, Jaiana, Jonald, Caroline, Yasmin. Alguém quer dizer alguma coisa aí do ponto de Michel? Depois não venha dizer que eu não deixei vocês falarem, pelo amor de Deus. Sim, Michel, ótimo. Você está vindo um pouco na sequência do que Yasmin falou, então, de alguma maneira, também não precisa repetir tudo isso. É isso aí, é isso aí. Você precisa indicar no texto. Eu suponho que você está na página 2, segundo parágrafo. Suponho, primeiro parágrafo da página 2. Mas você precisa mencionar o texto, o lugar onde está e tal. Mas é isso aí, os autores encontraram uma maneira de conviver com a censura. E o mais importante, o teatro, o cinema, que eu nem falei para não me delongar, mas o cinema de Glauber Rocha, o cinema novo, o movimento cinema novo, do qual você já deve ter ouvido falar, que é muito assemelhado à Tropicália, que é muito assemelhado a esses teatros como o Teatro Zé Celso e outros, e mais a literatura e as artes plásticas, tudo isso durante a ditadura floresceu. Todos os autores encontraram maneiras, autores, atores, diretores, todos os produtores, de driblar tudo isso e fazer um teatro bacana, rico, com bilheteria, com público. É isso que enriquece o teatro. É isso que eu estou o tempo inteiro trazendo para vocês. O teatro é feito para o público. O teatro é uma profissão, é um trabalho. Então, você tem que fazer para o público. O teatro é uma forma de entretenimento que você apresenta para o público. Então, o que dá sentido e o que dá força ao teatro é o público. Então, nesse período da ditadura, que era justamente o período que, teoricamente, houve perseguição e censura e a intimidação e tudo isso, ao contrário, foi um período brilhante. Então, temos que refletir sobre isso. Como é que é a ditadura militar? Como é que era Raul Seixas com aquele negócio muito louco? Woodstock, aqui no Brasil, Rock in Rio e outros grandes festivais com maconha, com droga, com farra, com liberdade sexual, nem Mato Grosso, Secos e Molhados. Teve outro grupo de teatro que era um grupo meio gay, meio assim, não era propriamente gay, mas um grupo de liberdade sexual, muito maior do que simplesmente gay, uma coisa de liberdade, do transhumano, do livre, do ser humano como uma coisa livre, que é o Zicroquetes, que é um grupo brasileiro que imitam esse grupo americano. Zicroquete, fantástico. Vocês podem ver na internet, é capaz de ter alguma coisa sobre eles, documentários, tudo. Eu assisti o espetáculo deles. Fantástico, um grupo de dança, teatro, dança, música, muito engraçado, muito interessante. Tudo isso da ditadura. Quando acabou a ditadura, foi o que aconteceu? Vazio, nada. Esses grupos se fecharam, perderam importância, perderam relevância. Esse é o tema dolorido, sutil, mais complexo, que o Sábato Magaldi está trazendo aqui, nas duas pontos de Michel, num ponto de Michel e no outro que a gente falou que é correlacionado a isso. Se Michel, segundo. Certo. Segundo ponto, eu trouxe a citação.
eu destaco ele da parte denominada Problemas e Desafios. Não estou desmobilizando qualquer tendência e creio que, vencendo os excessos, todos contribuirão da melhor maneira para concretizar o teatro dos nossos sonhos, afinal uma arte coletiva, reticências. Tivessem eles a oportunidade de atingir o público, nossa realidade cênica seria muito mais rica, diversificada e ninguém endossaria a crença segundo a qual o brasileiro não gosta de teatro. Eu coloquei esse ponto porque ele traz uma crítica à ideia clichê de que o brasileiro ele não gosta de teatro. Porque gostar de teatro não é uma coisa que se refere diretamente ao brasileiro, por exemplo, por uma escolha. Ele foi enraizado na cultura brasileira. Porque, por exemplo, eu explico. Para você ter um teatro oficial aqui, foi necessária a chegada da corte portuguesa, lá em 1808. E esse teatro oficial, para chegar aqui, ele foi totalmente elitista, né? Não era todo mundo que frequentava. E foi só para representar os costumes deles, que estavam chegando aqui e queriam manter os costumes lá de Portugal. Então você vê um reflexo dessa construção histórica e cultural na cena odierna, porque você vê um espaço em que restringe o fornecimento do acesso ao teatro ao restante da população brasileira, visto que os espaços não têm um incentivo à abertura, sabe, à massa populacional por Então, parte do Estado. aí eu queria que você fosse mais concreto. Quer dizer, você está atribuindo o fato de que as pessoas não vão ao teatro, por quê? Você está atribuindo a quê? A Assim, construção histórica em si. Não, a discussão histórica. Você acha que o público não vai ao teatro por causa da discussão histórica? Não por conta da Não. discussão, da construção em si. Porque nunca houve um incentivo. Até hoje não tem um incentivo. Desde quando para ter um teatro, para Mas, dizer assim, professor, vamos frequentar. você acabou de dizer que durante a ditadura Ah, tinha um grande movimento teatral. E com o fim da ditadura se esvaziou. Não foi isso mesmo que você disse? Por que era grande? Porque os autores encontraram fórmulas de metáforas e tal. Ou seja, nesse período, com apoio ou sem apoio do governo, inclusive com o não apoio, inclusive com a censura, inclusive com tudo, é esse paradoxo, entendeu, Michel, que eu estou tentando trazer para vocês. Nesse momento, com tudo isso contra, o teatro era cheio. O teatro era forte, era uma coisa importante. Quando termina a ditadura, o teatro, é isso que o Sábado Magalhães está dizendo, o teatro se esvazia. Então, é para quem que eu estou tentando trazer vocês, entendeu? Você, na verdade, eu tenho que fazer esse pedido. É um pedido para objetivar, para organizar o processo. Na verdade, você não está errado. Você querer uma abordagem histórica é bom. Voltar lá para o século XVI e tudo. Quer dizer, a corte não vem para o Brasil para o século XVI, a corte vem no século XIX. Mas... 1808, Então, século XIX, exatamente. Vem para Salvador. Então, não, isso não é ruim, mas isso já é outro assunto, já é o próximo texto que vocês vão ler, não é esse de hoje. O de hoje, ele não fala isso, entendeu? Então, não é bom, é aquilo que eu boto lá no texto, no programinha. Não busque outras referências de outros textos, porque isso você não está errado. Entendeu? Entenda o que eu estou dizendo. Você tá, como Michel, como cidadão, como pessoa, como estudioso, como estudante de teatro, é bom uma abordagem histórica, historicista, que busque referências históricas. Fugindo do anacronismo, pensando sempre que não podemos praticar o anacronismo, não podemos aplicar hoje a lógica do século XIX e muito menos do século XVI. Fugindo disso, nós estamos hoje. Precisamos entender o contexto hoje, aquilo que a gente falou, aquilo que o Sábado está falando aqui também um pouco. Precisamos contextualizar o sistema, é isso que eu estou dizendo, a cultura, o sistema, é isso. Vocês entenderem que é tudo um contexto, um ambiente ecológico, um ambiente de relações, de trocas, de seres, de bichos, de pedras. Então, isso é uma primeiro. Segundo, então, eu queria lhe trazer para isso. Então, o que houve depois da ditadura? Porque houve um movimento. Houve um momento, o autor está dizendo isso aqui. Então, em princípio, nós não vamos questionar isso.
que houve autores, atores, diretores, todo esse contexto que ele descreve aqui muito bem, muita cultura, tudo com muita propriedade, embora restrito a São Paulo e Rio, com uma propriedade, com um conhecimento, restrito basicamente a São Paulo. Ele praticamente não fala do Rio, embora diga que é brasileiro. Então, isso é uma contradição. Mas ele diz isso, que durante essa ditadura tinha um grande movimento que, quando terminou a ditadura, se esvaziou. Então, a questão é, por que se esvaziou? Michel, li, soterrei com esses comentários todos. Michel, você está aí? Oi, professor, então você pode repetir, por favor? Michel, eu falei 10 minutos. Não, Michel, é só isso. Eu tentar se concentrar no período que ele aborda, que é o teatro contemporâneo, entendeu? Então, por que hoje está vazio? Essa é a questão, entendeu? Hoje, não o século XVII, Sim, XVI, entendo. XIX. Entendo. Hoje, ele está falando do teatro contemporâneo, tendências contemporâneo do teatro brasileiro. Contemporâneo para ele, que ele está falando de 60, 70. É uma coisa que tem 50 anos, entendeu? Então, eu já estou aqui dando um spoiler, não era nem para eu estar dizendo, era para vocês dizerem isso. Yasmin pontuou, disse, o cara fala aqui um negócio, Fernanda Montenegro fala um negócio. Naquele tempo, ela processou que isso é uma coisa que tem 32 anos. Em 32 anos, o mundo deu 3 voltas ou 4. Mudou 3 ou 4 voltas geral. Tudo se transformou 3 ou 4 vezes nesses últimos 30 anos. Talvez mais vezes. Estou sendo modesto. Então, Yasmin casualmente pontuou. Fernanda Montenegro, você vê que é uma artista bacana. Ela fala um negócio naquele tempo, mas que é muito válido para hoje. Mas ela pontuou que é naquele tempo. Então, o Sábado está falando em 95. E está falando de 60, 70. Década de 60, década de 70. A partir daí. Porque ele quer o teatro hoje, teatro que ele chama contemporâneo. O teatro de 60 é contemporâneo? Essa é uma das questões que poderia ser levantada aqui. Mas, enfim, não precisa você ter uma resposta final, entendeu, Michel? Eu estou justamente problematizando, trazendo vocês para um lugar onde eu penso que a reflexão vai ficar mais rica, vai ficar mais circunstanciada. Então, a questão aí, nem tanto, embora seja válida uma abordagem histórica de qualquer problema cultural, você tenha um fundamento histórico. Qual foi o apoio que o governo deu? Vocês vão ver que não é assim como você está dizendo. Vocês vão ver que houve apoio. Que houve, você falou do governo. Você já leu alguma coisa aí de história do século XIX, quando a corte veio. Então, quando a corte veio, eles apoiaram o teatro. Sim, no Rio, porque era o mundo deles. Nos outros estados, vocês vão ver, a gente vai ver isso. Então, eu estou já trazendo para vocês. Qual é o ponto quando estuda-se teatro brasileiro? Teatro brasileiro é o teatro de São Paulo e do Rio? Essa é a pergunta que não quer calar. Claro que não. Você não vai encontrar nenhuma palavra sobre isso nesses textos ditos importantes do Rio e São Paulo. E se a gente tiver tempo, eu ainda vou tentar fazer vocês lerem 2 textos de autores baianos. Os de Pernambuco não dá, que tem maravilhosos pernambucanos, mineiros e paranaenses e gaúchos, historiadores fantásticos, incríveis, que falam da história do teatro lá. Mas não vai dar, isso é um estudo para uma vida. Então, o teatro brasileiro é um estudo para uma vida. Muita gente vive, nem sabe do que é. Não sabe. Entendeu, Michel? Então, meu papel é só problematizar um pouco aqui para você. Você quer continuar ou quer pular? Porque eu já desconcertei, já falei tanto que o negócio já perdeu um pouco da lógica. Mas diga. Certo, não é isso. Acho que eu coloquei mais a questão da citação dessa referência histórica, porque não era aberto para todo mundo, sabe? Não era o pobre, ou enfim, não era aberto. E eu acho que ainda não tem essa abertura, não é todo mundo. Enfim, eu já entendi o que o senhor vamos para ela. O negócio é hoje. Uma história que a gente vai ver dentro da semana, que é a partir da segunda, da quarta que vem. Diga. É isso, certo. E aí o último ponto que eu trago, ele é um trecho curto,
que é a continuidade da vida teatral não pode se subordinar ao arbítrio dos dirigentes de empresas particulares, que eu trago relacionado à falta de investimento governamental, além da permissão de políticas que incentivam a ampliação da sustentação desse sistema, né, da dependência do artista de investimentos privados, eles acabam influenciando a continuidade da marginalização dos artistas, né? Não tem um investimento direto para sustentar, para dar apoio. E foi basicamente isso, resumindo, sabe, o que eu coloquei no texto. Por que o financiamento privado faz isso, você está dizendo? É porque, assim, o Estado em si que deveria investir, não investe. E ele coloca uma política de que se você investe, você, uma empresa privada, dá um valor ali para a produção artística, você tem um benefício, e só assim a gente vai ter acesso ao dinheiro. Isso acaba limitando, sabe? A gente não tem que se subordinar, como ele coloca, né, no texto, não tem que se subordinar ao arbítrio dessas empresas. Deveria ter uma liberdade de criação sem depender disso. Como é que isso seria? Como é que você pode... A partir do investimento do Estado, estatal. Tá bom. Vamos deixar assim por enquanto. Eu não vou problematizar, não, para ver se alguém entra aí nesse lugar que você abriu. É um lugar importante. Quer dizer, o teatro tem que sobreviver de quê? Da empresa. Ele fala que o Renato Borg faz aquela coisa engraçada, o Café Pelé, do Café Pelé. Isso é conhecido, isso está em vários textos. E o Café Caboclo, Café Pelé não, Café Caboclo, ou para fitoervas, que era uma importante na época, que eu acho que virou depois Natura, que tem aí, a Natura Cultural. Então, ele está dizendo que você tem que se submeter a esses caras. Então, através da lei de incentivo, ou através do patrocínio direto, o cara do Café Caboclo vem assistir sua peça. Senta um cara lá, quem é esse cara, bicho? Como é que ele pode? É isso que o Renato Borg, que é um grande ator e tudo, que trabalhou no Teatro Oficina, é um ator renomado, um pensador, um ator que pensa e questiona. Ele diz, como é que esse cara vem agora me dizer se a minha peça é boa ou não? Se ele patrocina ou não, isso que o Michel pontuou. Então, levanta aí um ponto. Quem manda no teatro, quem estabelece a continuidade, como falou muito bem Michel, continuidade é uma coisa importante. Os políticos culturais da Bahia não sabem disso. As pessoas, porque elas destroem. A lógica deles é não, você já fez, então você não vai fazer mais. Então, onde é que fica a continuidade? Como é que você pode melhorar? Só pode melhorar se você continua. Se Ronaldinho só jogasse um jogo lá, não, tira Ronaldinho, vou botar Francisquinho. Porque Ronaldinho já jogou, não vai jogar mais, ele já jogou. Agora tem que dar a vez a outro. Isso é uma lógica alucinada. Não é uma lógica, é um pensamento alucinado. No entanto, é o pensamento que prevalece nas políticas culturais da Bahia. Preste atenção, é isso que eu estou chamando. Isso é história. Preste atenção. É mais do que uma opinião minha. É um fato histórico. É só vocês verem os nomes dos... Mas vocês têm que ir lá futucar, como eu sugeri a Yasmin e o próprio Michel. Vocês têm que ir para o site. Quem foi que foi aprovado esse ano? Quem foi aprovado no ano anterior? Quem foi aprovado? Existe uma continuidade? O mesmo grupo é aprovado? Já pensou se Brecht fizesse uma peça, não sei quando, no outro ano chegasse lá, o cara disse, não, você já fez. Agora vamos tirar outro. Mas que Brecht seria Brecht? Jamais ele poderia. O Chico Buarque chegasse lá, não, você já fez o show do ano passado, agora não vou tirar, vou botar Paulo Dourado. Vai ser o show de Paulo Dourado. Se Paulo Dourado é bom, se é ruim, se Chico Buarque é melhor, se não é, se é meritocracia, porque vocês são contra a meritocracia, então tira Chico Buarque e bota Paulo Dourado. Por quê? Porque a meritocracia é uma porcaria. Nós vamos botar todo mundo, cada um tem que ter sua vez. Não é assim, isso é um pensamento louco. A cultura, as culturas reais não são assim, a natureza não é assim, nada é assim, tudo funciona pela lei do mais forte, o mais forte sobrevive. Chico Buarque está aí até hoje porque ele é forte, ele esmaga os outros. Se eu for fazer uma música, ele me esmaga,
Ele pisa em mim, como um leão me mataria. Ele é um leão, eu sou uma formiguinha. Ele passa, ele nem me vê. Ele passa por cima de mim. Eu tentei durante anos obter o direito autorais de uma peça particular. Ele nunca respondeu. Como ficou constrangedor, eu sou um cara mais velho, um professor, acabou que um produtor um dia respondeu, dizendo que não, que Chico não queria que ele fizesse aquela peça e tal. E nós pedimos tanto, eu não, a produtora, sem eu saber, mandei logo Chico Buarque para aquele lugar. Não quer, meu filho, acabou. Eu quero fazer a sua peça, você não quer, não, tchau. Mas ele nunca nem respondeu, nunca me reconheceu. Entendeu? Então as pessoas não sabem que é assim. Outro dia discutindo um filme com o projeto de um filme numa reunião da qual meu irmão participava, que é um cara ligado à política, é um tema do sertão, da guerra sertaneja, então ele quis me ajudar. E aí participou da reunião, ele tem conexões políticas e tal. Mas a visão de, vamos levar esse projeto para Walter Salles. Ele acha que a gente chega, Walter Salles, eu queria lhe apresentar o projeto. Walter Salles vai dizer, perfeitamente, pode vir aqui, tal, no dia tal, tal hora. E você não consegue falar com o Walter Salles. Walter Salles é uma estrela mundial. Onde é que o Walter Salles está? Está em Brasília, em Nova York. Você não fala com o Walter Salles. Ele não fala com ninguém. Ele só fala com ele porque ele quer. Se ele quiser falar com você, ele fala. Você pode até correr o risco de mandar. Mas a minha experiência de velho é que ele não atende. Então, de onde vem, entendeu? Que tipo de processo é que gera um substrato financeiro, a economia financeira, a energia financeira, o pacote financeiro que pode sustentar o movimento teatral. Então, o professor Jermin e o professor Michel levantaram esse assunto de extrema importância e eu não quero dar o spoiler, não quero meter da minha opinião, então é algo sobre o qual vocês têm que refletir. O autor fala aqui, criticando o patrocínio privado. A opção seria o governo, mas o governo também não patrocina. Então, bom, aí eu deixo aberto, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Beleza, professor Michel, muito obrigado, ótimo, ótimos pontos. Quem continua, além de Yasmin e Michel? Christopher, Ana Vitória, Jaiana. É a simples apresentação dos 3 pontos que vocês destacaram. Eu falei desse, aí eu abro para um bate-papo. Falei desse, 2, eu abro para um bate-papo. Eu falei desse, 3, eu abro para um bate-papo. É isso, basicamente é isso. Não tem nenhum. Do trabalho que vocês acabaram de fazer, entregaram até ontem, pelo menos eu suponho. Não cheguei a olhar porque tive problemas aqui de coluna, tudo, mas a partir de hoje eu vou poder me dedicar aos 3 trabalhos. Quem vem? Jonald. Jonald está aí, Jonald. Eu tenho a impressão que vocês botam esse ícone e saem, largam aí, vão embora, nem ouvem nada. Jonald, cadê você? Ana Vitória Cruz, você está aí? Ana Vitória Cruz. Christopher. Câmbio, Jaiana. Ana Caroline já saiu do restaurante? Ana Caroline. Câmbio. Bom, ninguém. Pedro voltou. Pedro tinha saído, voltou. Pedro, você quer apresentar algum ponto seu, os 3 pontos que você destacou do texto? Não é. Eu falo muito, mas é porque eu estou tentando dar vida a tudo isso, entendeu? Ai, estou mudando de posição. Não pode ficar muito tempo na mesma posição. Então, Pedro, e aí? Pedro, 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 Pedro. Pedro,
um lugar mais quieto. Não, rapaz, não dá. Ninguém está dando aula do 4, 2h30. Então, daqui a pouco, daqui a 15 minutos, tem que terminar. Então, mande aí qualquer lugar, escrito, falado, qualquer coisa. Em qualquer lugar barulhento mesmo, não tem problema, não. Importante que você apresente. E é isso que vai dar sentido à aula, entendeu? Toda essa segunda unidade vai ser assim. Diga, Jonas. Fala, Jonas. Vou apresentar os meus, então. Beleza? Pode ser? Vou apresentar os meus. O primeiro ponto que eu destaquei foi a linguagem teatral. Posso continuar? Fala, Jonas, fala. Desculpe, eu desliguei aqui, porque você ia apresentar, eu desliguei. Pode, está mutado. Certo. Pode continuar. O primeiro ponto que eu destaquei foi a linguagem teatral durante a ditadura militar construída a partir de metáforas. Esse foi o primeiro ponto, né? O anseio por liberdade estimulou os autores a se concentrarem numa dramaturgia social e política. Muito. Esse é o primeiro ponto, professor. Vou ser bem sucinto, não vou me aprofundar muito, não. No anseio por liberdade. Donald, você está me ouvindo? Isso, o anseio por liberdade estimulou os autores a concentrarem-se. Estou ouvindo. Estou ouvindo, professor. Ok. Puder repetir, vai ser importante. O primeiro ponto foi a linguagem teatral durante a ditadura militar construída a partir de metáforas. Sim. Né? O anseio por liberdade estimulou os autores a concentrarem-se em uma dramaturgia social e política. Por isso que a linguagem teatral teve esse caráter, né, metafórico. Sim, você concluiu o que disso? Essa linguagem metafórica, por que uma linguagem metafórica? Qual é o sentido de ter uma linguagem metafórica? Porque era uma forma de driblar, né, a censura na época. Por isso que a arte teve esse caráter metafórico. Sim, para driblar a censura, exatamente. E isso, quais foram as consequências disso? Houve alguma consequência boa ou ruim desse Eu acredito que a consequência boa foi que... Sim, né? A partir do momento que a arte assumiu esse caráter metafórico, né? Houve uma maior produção artística durante a época. Se conseguir produzir mais produções artísticas durante a época. Legal. Foi isso que eu entendi. Alguém quer comentar? Tá certo. Alguém quer dizer alguma coisa, fazer algum comentário, acrescentar, questionar, alguma coisa assim nesse sentido? Ninguém? Nada? Por mim, tá tranquilo. Hein? Por mim, tá tranquilo. Tá certo. Sim, professor, mas nós estamos juntos, pensando, refletindo. Quanto mais a gente pensar, melhor, entendeu? A ideia é pensar. História não é, entendeu? Fazer de vocês sabidões da história, sabichões da história. É pensar. Eu achei interessante esse ponto, o professor que Janodi comentou. Sim. Porque essa linguagem metafórica que ele usava, eu acho que era uma maneira de sobressair, né? Já que eu acho que era no momento que eles estavam com aquela liberdade teatral censurada. Então era uma maneira deles, tipo, passarem por cima dessa censura, sem que, eu acho que os superiores, né, que estavam combatendo esse teatro, percebessem. O microfone tá fechado. Liguei.
Sim, sim, mas isso foi mais ou menos o que o próprio Jonas já disse, né? Você não acrescentou muito completamente. O que eu queria que vocês pensassem, por exemplo, o que é que eu posso dizer a vocês rapidamente? Primeiro, o Jonas pegou, Jonas, se solte, relaxa, não tenha medo, é para falar. Com a Ana, por exemplo, falou bem, tranquilo. A gente estava conversando, a ideia é conversar, vocês falarem, não tenha medo, preocupação. Não, claro, eu sou um velho, todo cheio de conversa, e tudo isso acaba criando uma certa insegurança em vocês. Mas não tenha. Eu fico só esperando, não tenha. Eu falo com vocês normal, como eu falo com meus amigos. Então, eu queria que vocês se sentissem assim também, primeira coisa. Segundo, ótimo, foi um ótimo ponto. Esse ponto é um ponto importante e está conectado um pouco com o que Michel e Yasmin falaram. Tem uma relação, todos vocês estão focados em ditadura. Isso é importante para vocês pensarem. Vocês estão focados em ditadura. A ditadura, uma notícia que ninguém nos ouça. A ditadura acabou há 45 anos. Então, existe um mito, uma mitificação desse negócio de ditadura no Brasil. As pessoas gostam de falar de sofrimento, as pessoas de teatro gostam de sofrimento, quanto mais vitimização. Então, só um alerta. Alerta asterisco para vocês pensarem. Um alerta. Então, todo mundo pensando em ditadura. A ditadura acabou tem muito tempo. Então, primeira coisa. Mas vamos em frente. Então, o Jonas levantou o lance das metáforas, do uso das metáforas. O uso das metáforas, ele diz isso aqui. O uso das metáforas estimulou. Você tem que falar de uma maneira que não é direta. O que é a metáfora? Você tem que falar de uma maneira, como a Ana Caroline pontuou, também o Jonas já tinha dito, de uma maneira que o censor não entendesse, digamos, de uma maneira ambígua, de uma maneira simbólica, de uma maneira criptografada, de uma maneira hermética, de uma maneira que o censor visse aquilo e ali não tinha uma coisa assim, dizendo abaixa a ditadura, abaixa a ditadura. Não era assim. Muda, o ditador tem que sair, fora ditadura, fora fascista, como as pessoas gostam de dizer hoje. Fora fascista, fora. Não sei, essas palavras não tinha. Então não podia ter isso. Tinha que ser. Se tivesse isso, não ia ter público. Acho que o público ia para o teatro para ver isso. Então, Jonas, isso que você e Ana Caroline pegaram assim um vento. Mas essa coisa da metáfora obrigou os autores a não serem óbvios. Obrigou os artistas, os atores, autores, diretores a encontrarem formulações criativas. Obrigou eles a serem criativos. Então, por um lado, foi rico. O público gostou disso. Então, assim que veio para o teatro. E é isso que eu quero dizer. Então, que o Michel pegou a coisa da história do século XVI, do século XIX. Em 200 anos, nos anos 70, o público gostou dessas metáforas, desse negócio. Entendeu? Gostou porque era só metáfora? Não, gostou porque era metáfora contra a censura. Mas gostou das metáforas. Tanto assim que a obra de Chico Buarque, a obra de tantas pessoas que está vinculada a essa coisa da censura, se esvaziou. Não é só o teatro que se esvaziou. O cinema, o teatro. Ele vai, não, é outro autor que vai falar disso. A gente vai ver. Décio de Almeida Prado. A gente vai falar, ele vai pegar ele no fim da unidade. Vai falar disso. Cinema, a música, popular, tudo. Entendeu? Então, é esse tipo de reflexão. Quer dizer, a teatralidade, a capacidade de teatro físico, um teatro metafórico, um teatro cheio de coisas simbólicas, tudo isso é rico. É mais rico do que entrar um cara lá e dizer abaixa a ditadura, eu sou contra o governo. É uma coisa pobre. Evidentemente, eu estou exagerando aqui, estou sendo hiperbólico. Eu estou querendo dizer que a censura, de alguma maneira, ao obrigar os artistas a serem metafóricos, de uma forma indireta e absurda, concorre para o enriquecimento, sobretudo, do teatro, do cinema, do teatro e da música popular, que tem esse movimento. E o público responde. Primeiro, com o sentido, como falou Yasmin, o contexto da ditadura cria um inimigo e você se lança contra esse inimigo. E o público percebe isso e compactua com você desse movimento.
Então, isso é uma coisa extremamente importante. Mas também porque tudo isso criou uma coisa interessante, uma arte interessante, que é o cinema novo, que é o tropicalismo, que é o Teatro de José Celso Martínez, que é o Teatro de Arena. Isso acabou. Quando terminou o Teatro de Arena, acabou. Quando terminou a ditadura, o Teatro Opinião acabou. O cinema novo acabou. O Glauber se transformou num cara estrambólico demais, com aqueles filmes experimentais que ninguém se interessava mais, etc, etc. O próprio Chico também perdeu força, um genial. Chico Buarque é um gênio da música, da poesia, da letra, da música, mundial, reconhecido no mundo inteiro. Mas não ter ali aquele inimigo. Então, é uma reflexão também sobre tudo isso. Pelo amor de Deus, não vou dizer que eu estou aqui defendendo a ditadura, porque não é isso que eu estou fazendo. Estou trazendo esse paradoxo, que num momento ruim de ditadura, como pontuou Jonas, o uso das metáforas gerou sentidos, significados culturais, gerou consequências, gerou repercussões, e nem todas elas são apenas negativas, muitas negativas, claro. As pessoas sofreram, tiveram sua obra cortada, etc, etc, mas outros não são tão negativos. E esse da metáfora apresenta um deles. Pois não, Jonas, então vamos para o segundo. Ronald? Oi, professor. O segundo ponto que eu Ronald? destaquei foi o teatro como arte autônoma. Sim, Tá? Deu para ouvir? sim. Então, né, porque Eu? atualmente se entende que admite-se hoje, né, que se o dramaturgo é autor do texto, o encenador é o autor do espetáculo. Assim, pela autoria compete de assumir uma criação. Foi isso que eu destaquei no segundo ponto. Mas o que é que você entendeu disso? Primeiro, como foi o que você entendeu? Autônoma. Por que autônoma? Autônoma de quem? Autônoma em relação a quê? Das outras formas de arte. A música, a poesia. Sim. Fica aí mais um pouquinho, professor. Fala aí, receba um espírito meu aí, Paulo Dourado. Vai mais um espírito, fala um pouquinho. Diga. Tá certo. O que eu entendo é que atualmente, hoje, né, sim, né, o encenador acho que tem mais liberdade, né, para criar. Acho que é isso, né? Alguém quer dizer alguma coisa? Tá certo, tá certo. Precisa querer falar mais e tal, explicar, dar exemplo. Mas vamos lá, tirador, estamos começando. É isso aí. Alguém quer dizer alguma coisa aí? Pedro, diga alguma coisa. Pedro não deu um tio até agora. Pedro, estou tentando achar um lugar que é só 10 minutos. Já está 13 minutos, já está terminando e ele não achou o lugar que é. Então, Jonas, como nós já estamos quase terminando, vamos terminar no terceiro ponto de Jonas. Mas o segundo é ótimo. Esse ponto da autonomia do teatro está efetivamente relacionado a isso que Jonas falou. Ele falou de uma maneira muito simples, falou pouco, então não dá para ver até que ponto ele teve um entendimento completo disso, mais completo. Não completo é difícil, mas um entendimento mais completo. Qual é o problema? O problema é esse que ele colocou mesmo, o espetáculo. Então, o espetáculo teatral sempre foi muito vinculado ao texto do espetáculo, muito subordinado. Essa coisa da hegemonia, que a gente já viu que é dominância, a predominância. Então, o que ele está dizendo é que, primeiro, havia uma predominância, uma dominância do ator. Ou seja, o público, tudo isso, ele não fala nisso, mas vocês sabem disso. Eu falo isso aqui o tempo inteiro para vocês. O público é o que dá sentido ao teatro. Então, quando ele fala dominância, é dominância no sentido do reconhecimento do público. Então, no início, o público reconhecia mais o ator, ia ao teatro para ver o ator, para querer ver o ator. Depois, o público ia ao teatro por causa do autor. É isso que ele está dizendo. Havia uma hegemonia do autor, ou seja, o sucesso de uma produção entre o público e os críticos e os analistas ficava mais focado na capacidade do texto, na proposta do texto, na elaboração do texto. E depois é isso que ele vai dizer. As metáforas da ditadura, etc., etc.,
vão propiciar uma presença maior do diretor. Então, 2 comentários aqui, do diretor e do espetáculo. Ou seja, se o cara podia fazer uma sala com uma mesa, 2 cadeiras e tal, em que uma peça de Nelson Rodrigues, vestido de noiva. Se um vestido de noiva podia ser numa casa, com cadeira, mesa, etc., etc., podia. Mas o diretor não fez assim. O diretor, que é um cara chamado Ziembinski, ele botou 2 níveis no palco, 3, na verdade, 3 níveis no palco. Um nível era o nível da memória, um nível era não sei o quê e o outro era não sei o quê, não me lembro mais exatamente. E essa história da noiva com seu vestido se desenrola em 3 planos e não tem casa, não tem mesa. O espelho é um espelho gigante, a mesa é um negócio assim que depois vira palco, sobe em cima, vira barco. Então, a espetacularidade, como pontuou Jonas, ficou mais livre. O diretor ficou mais livre, a criação perdeu. Não, nós temos que botar aqui a mesma cadeira, é uma mesma cadeira. Se a noiva está vestindo, tem que ter uma noiva, uma mulher, de verdade, com um vestido, de verdade, de noiva, seguindo pelo menos o modelo do que socialmente é aceito como vestido de noiva, que é o vestido branco, comprido, com um véu, com isso, com aquilo. Que é isso que diz, o texto fala disso. Esse vestido padrão, não é um vestido de noiva vermelho com bolinhas pretas. Não, podia ser qualquer noiva veste o que ela quiser. O casamento é dela, problema. Mas na peça não é isso. A peça é exatamente esse vestido padrão, essa coisa. Então, o diretor ganhou, como o Jonas pontuou, o espetáculo ganhou uma autonomia em relação ao texto. Ele não precisaria mais apenas ser, a palavra técnica é essa que eu vou dizer a vocês agora, ser uma ilustração do texto. Você lê o texto e ilustra. O que está no texto, você cria estruturas cênicas correspondentes ao que está no texto. Você pode criar estruturas cênicas que já não estão corretas. Tem alguma coisa a ver com o texto, mas que extrapolam e tudo isso, criando uma autonomia para o espetáculo, como pontuou Jonas, visto do ponto de vista do público. Que é esse o meu tema. O teatro tem que ser visto do ponto de vista do público, e o público é o elemento central no teatro. Jonas, quer rapidinho aí, em 1 minuto, apresentar o terceiro? Sim. Jonas, manda. O terceiro ponto que eu destaquei foi os desafios do teatro no Brasil. Né? O autor ele cita uma série de problemas, né, que envolve esse ponto. Mas eu destaco que a falta de apoio dos órgãos competentes à criação teatral em âmbito nacional, estadual e municipal é um dos fatores que revelam a desigualdade que assombra o nosso país quando o assunto é acesso à cultura. É um direito básico que não está sendo respeitado pelo Estado. Sim, sim. Foi isso que eu destaquei, professor. Está ótimo, está perfeito. Você está perfeito, mas você está dentro de um padrão do pensamento cultural. E quem vai salvar a cultura é o governo. Então, se houver dinheiro público, salva. Eu deixo vocês com essa reflexão. É isso mesmo? Se o teatro receber dinheiro, ele vai virar uma coisa importante? O que é que pode fazer do teatro algo importante para as pessoas? Porque não interessa ter o dinheiro para simplesmente fazer o espetáculo. Você faz um espetáculo com dinheiro público e não vem ninguém, ou vem pouca gente, ou só vem seus amigos, na minha tese eu chamo de privado, eu digo, não é público, isso é privado. Evidentemente eu estou fazendo uma paródia da palavra privada, querendo dizer, isso é algo que você tem que puxar de escada. Quer dizer, isso não conta. Nós sabemos disso. Nós, no teatro, as pessoas dizem, tinha público, fala assim, público, como se houvesse um público que não é público. Então, eu deixo vocês com essa reflexão. Quer dizer, o que é que vai fazer com que o teatro tenha público? O teatro precisa de público. O que é que vai fazer com que o teatro tenha público? Tá bom? Então, ficamos aqui. São 2h52, temos que terminar. Na verdade, tem que ir até 2h10, mas o horário no SIAC lá é todo maluco e tudo, então ficamos aqui. Eu vou mandar um novo trabalho para vocês hoje, certo? A dinâmica dessa segunda unidade é baseada nesses textos que vocês vão ler. Então, eu vou mandar uma nova leitura hoje para vocês fazerem uma resenha e destacarem 3 pontos
para a próxima quarta-feira, tá bom? Isso corresponde, mais uma vez, reitero, às aulas assíncronas, ou seja, a aula que não está acontecendo. Deveria ser aula quarta e sexta, ou segunda e quarta, mas não tem, é só um dia, quarta. Então, significa que vocês têm essas 2 horas de sexta ou de segunda para fazer um trabalho, que eu teria que passar toda semana um trabalho, que eu não passei. Vocês viram que eu várias semanas não tenho trabalho nenhum. Então, eu vou mandar hoje uma leitura, conforme já meio queimou a bola o Michel, que é exatamente sobre o teatro no século XVI até o século XIX. Mas eu vou mandar o capítulo, mandar o livro aqui pelo WhatsApp. Já vou mandar para não ter. Eu preferia que vocês pesquisassem, mas não. Eu vou mandar. Pronto. Para não ter problema, ninguém. Não consegui baixar, não tive. Eu vou mandar o livro pelo Zap. Aí quem quiser salva no computador, no telefone. Tá bom? Então ficamos aqui. Bom resto de semana para vocês. Suas ordens, o que vocês precisarem, qualquer questão, qualquer questionamento, qualquer dúvida, vocês podem, por favor, me acionar em tudo, que eu estou 100% às ordens para a gente continuar o nosso diálogo. Tá beleza? Então ficamos aqui hoje. Beleza, professor. Obrigada. Hein? Até semana que vem. Beleza. Certo, até professor, quarta. tchau. Até semana que vem. Até quarta. Bom resto de semana. Vejam o Festival Copen Braskem de Teatro, tem um bocado de peça de graça. Eu mandei o link para vocês. Assistam. Vou dar uma olhada, professor. Legal. Valeu, Michel. Valeu. Tchau. Bom resto de semana, hein? Tchau, João Naldi. Até mais. Tchau, tchau. Vou fechar, viu, João? A gravação primeiro.